Nós estamos aqui com essa santa aqui, que é a Jane, está junto conosco, Não é e a santa, Ana, não. e nós estamos aqui, vamos dizer, e vamos gravar, e vamos fazer, colocar aqui num material que depois pode ser usado, que a Jane vai contar toda a caminhada dela e também vai contar a experiência de revelação que ela teve, que foi extremamente significativa. Eu não conheço nenhuma outra pessoa que teve uma experiência de revelação tão completa quanto ela. Então, Nossa, responsabilidade. vamos respirar fundo e vamos aproveitar, né, toda essa energia de amor que vai vir dali. Tá? Então é isso. Obrigada, Roberto. Só vou tirar o santa, viu? Aqui somos todos santos. Mas eu queria colocar Jesus no comando. Nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Nós estamos aqui para representar aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Nós estamos contentes em estarmos aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele está conosco. E nós seremos curados na mente, na medida em que permitirmos que Ele nos ensine a curar. Jesus, toma o comando desta reunião por nós. Amém. 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 Gosto de colocar Jesus, porque aí é Ele. Então, eu tenho escrito aqui, que foi que o Roberto fez a ponte com o David Hoffmeister, que eu contei, eu queria contar para ele o que tinha acontecido comigo, que até então eu não tinha conversado praticamente com ninguém, e isso foi desde 2004 que aconteceu. E esse impulso de falar, contar para o David, aconteceu nessa reunião de vocês, quando vocês estavam fazendo uma live com ele, que era no Instante Santo. E nessa live, eu estava escutando depois, né? E ele falou 90, ele está falando da revelação, e quando vocês estavam cogitando o nome do grupo Instante Santo, e ele falou 99,9% dos estudantes no mundo não atingiram a revelação. E eu comecei a chorar, que eu pensei, eu não me senti especial nem diferente, mas eu pensei, eu tive isso. E eu pensei, eu preciso falar com ele. Eu tive isso. Então, significava que era o caminho, era uma porta, eu precisava falar. E com quem que eu ia falar? E tentei falar com a Eliane do SEM, a Eliane, que tem uma editora, né? Ela é A editora maravilhosa. é um doce, a editora Livro. Ela falou: Olha, eu falei, você traduziria para mim, para eu falar com o David? Ela falou, e você conseguiria fazer a ponte com o David? Ela falou, eu não consigo fazer a ponte, mas tem uma pessoa que consegue, é o Roberto Guedes. Eu falei, mas eu conheço o Roberto Guedes há muitos anos aqui, não pessoalmente, né? E aí foi quando eu falei com o Roberto, e o Roberto foi extremamente atencioso, como é realmente, né? Prestativo, e já fez a ponte, passou o WhatsApp, e aí eu consegui falar com o David é assim, super acessível, né? Uma pessoa super acessível. Eu comecei a escrever, e quando eu comecei a escrever sobre a minha experiência espiritual, eu fiquei aqui umas 2 horas e meia, Roberto, isso acho que eu não te falei, escrevendo no WhatsApp, jogando no Google Tradutor e escrevendo para ele. E ele estava numa viagem, que ele tinha ido levar, acho que a Svava no aeroporto, uma coisa assim, uma viagem de 5 horas. Mesmo assim, ele respondeu para mim. Então, assim, quando é para ser, a coisa é redondinha, né, pelo Espírito Santo. E aí, então, eu acho melhor eu ler
o que eu escrevi para ele. Eu vou ler a tradução, tá bom? E às vezes está traduzido, ó, troca um pouco o pronome, né, de a para o, mas acho que vai dar para entender. Então, eu cumprimentei o David e falei: sou Jeane, amiga do Roberto Guedes. Ele já escreveu aqui, tal, tal, para eu contar a minha experiência espiritual. Foi um presente realmente muito precioso para mim. Foi o maior presente da minha vida, ter essa revelação. Aí eu falei que eu gostaria de contar um pouco para ele sobre a minha experiência, sobre a revelação. Então seria assim: comecei a minha vida espiritual aos 15 anos, quando a minha mãe disse: Deus está dentro de você e não fora. Isso foi um choque para mim, porque eu tinha sido criada por uma religião em que Deus estava fora. E daí, a partir desse momento, isso me fez ter uma mudança repentina na minha mente. É como se mudasse minha mente e eu comecei a desejar Deus mais do que qualquer outra coisa na minha vida, desde os 15 anos, né? Depois, a minha mãe era uma pessoa muito espiritual, muito espiritualizada, que me ensinou muito. Ela e a minha avó também fizeram um curso em milagres. Eu tive muita sorte de ter uma família muito espiritualizada, mas sempre fui muito tímida, muito, muito tímida. Não gostava de sair de casa sozinha e sempre me sentia deslocada no mundo. Eu ainda sinto, com pouca autoestima. Jesus tem me ajudado bastante nesse setor. A minha caminhada espiritual foi rápida até o 100, foi muito rápida mesmo. Eu aprendi com o trigueirinho, eu acho que ó, vocês devem conhecer o trigueirinho, né? Lógico, O, lógico. o desapego, né? Eu pratiquei muito desapego com o trigueirinho. Estudei em grupos de mestres ascensionados, mas nada me completou espiritualmente. Quando uma amiga me apresentou o livro de um curso em milagres. E eu realmente desejei poder ler aquele curso. E quando eu abri pela primeira vez, isso foi no ano de 2000. Quando eu abri pela primeira vez, eu comecei a chorar, porque eu senti Jesus em cada palavra. Eu finalmente encontrei o que eu procurava. Eu senti Jesus em cada palavra. Eu não sei vocês, mas no curso eu encontrei é, o final. Era tudo que eu buscava. Eu não me sentia confortável com nada mais que eu lesse. Eu tentava me adequar, mas eu não conseguia. Eu fui vivendo a minha vida, casei, tive 2 filhos. Hoje tenho 4 netos, já adultos, enfim. Mas eu nunca consegui me adequar muito no mundo e nem nada muito espiritualizado. Eu me apeguei bastante a Saint Germain, mas quando eu encontrei o curso, eu senti Jesus. Eu, eu não resisti ao curso em nenhum segundo, né? Aí eu comecei a estudar o curso em Milagres num grupo de estudos com 40 alunos. Ninguém entendia nada do que estava acontecendo, não tinha nenhum facilitador, nada. Então, o grupo foi se desfazendo, mas eu continuei. Eu moro em Santos, Santos, São Paulo, né? E aqui, na época, era o único grupo que eu tinha conhecimento, né? E na época que eu saiba, eu e minha mãe que continuamos dessa turma toda de 40 pessoas, né? E aí, depois, com o tempo, eu preferi estudar sozinha, né? E só eu e Jesus, o curso. Eu meditava muito, na verdade, eu meditava muito com o curso, eu ficava horas meditando, buscando a luz. E eu comecei a entrar na luz mesmo. O curso leva a gente a isso, né? E as aulas do curso em Milagres que eu tive foram realmente o presente para mim, mas a minha experiência maior foi sozinha com Jesus, foi a minha maior experiência, né? E eu comecei a sentir o Jesus muito perto, muito, muito próximo, como o meu maior amigo, um irmão com muita intimidade, né? Mas eu não via Jesus.
E ele, na realidade, nem se importava com a minha timidez, eu continuava muito tímida. E eu me sentia muito amada por alguém que poderia me ajudar, né? Jesus foi a primeira manifestação de amor pleno que eu tive na minha vida, né? Desde criança eu me sentia rejeitada, eu não me sentia muito amada, eu era muito tímida e tal. Jesus foi tirando isso de mim. Apesar de eu viver numa família amorosa, as pessoas me amarem, eu não me sentia, né? E então, um dia, em dezembro do ano de 2000, eu resolvi procurar algumas pessoas para pedir perdão. Eu liguei e fui as pessoas que eu podia ir, eu fui pessoalmente pedir perdão. E esse perdão não tinha nada a ver com o que a pessoa tivesse feito ou eu tivesse feito, porque eu já estava entendendo que o perdão é que não existia nada. E eu fui, inclusive, eu fui para as pessoas que eu sabia que eu tinha magoado, porque essa era a forma de eu conseguir me sentir perdoada, né? De conseguir ter minha mente perdoada. E eu já estava praticando bastante os exercícios nessa época. Me lembro que eu fui, inclusive, eu já estava separada do meu marido, né, meu ex-marido. Eu me lembro que eu fui pedir perdão para ele um dia. Eu fui com o carro, estacionei perto do apartamento que ele morava, pedi para ele descer. A gente sempre teve uma amizade, né? E eu pedi perdão, mas eu fui colocando Jesus na frente o tempo todo. Eu sabia que eu precisava fazer essa limpeza na minha mente. Eu fui pedindo perdão para todo mundo que eu pudesse lembrar que eu tivesse feito alguma coisa, que eu achasse que alguém fez alguma coisa no passado, né? Então, nessa mesma noite que eu senti que eu completei as pessoas que eu fiz o perdão, né? Quando eu fui me deitar, eu falei com Jesus. Eu falei, Jesus, eu sei que você aconselha a fazer só uma lição por dia. Quem é estudante do curso sabe que logo no comecinho do livro de exercício ele fala assim, não empreenda mais do que uma lição por dia, né? Mas eu estava atrasada 20 lições. Isso já era no quarto ano do curso, né? Isso já era perto de 2004, né? E eu perdi o sono nessa noite. Eu tinha perdido o sono, apesar de estar cansada. Então eu falei, eu vou fazer as 20 lições como se fosse 20 dias. Só que assim, de uma forma bem intensiva. Então eu fiquei acordada a noite inteira, durante 8 horas, eu fui fazendo essas 20 lições, mas eu aplicava mesmo, se era, sabe, tudo que ele pedia, eu fui aplicando. E eu falei para Jesus, olha, eu sei que você não aconselha fazer mais do que uma lição por dia, mas eu estou atrasada esse ano, com 20 lições, então eu vou pedir que você aceite, eu falei para Jesus, que eu faça a noite toda cada uma das 20 lições que faltam, ok, Jesus? Eu falava assim com ele, eu ainda falo. E assim eu fiz a noite toda, tal. Eu havia perdoado todas as pessoas e também havia completado o livro de exercício do curso Milagres. Então, no dia 20 de dezembro de 2004, em 2004, eu estava muito triste. Eu estava muito triste, muito preocupada com a minha vida financeira, com o meu namorado e com a minha mãe que estava começando a perder a memória. Ela teve Alzheimer. Eu estava, eu não via saída para nada na minha vida naquele momento. Ou seja, eu entrei num limite, né? Num limite. Então, antes de dormir, eu estava exausta de tanto ter trabalhado. Eu procurava trabalhar, fazer o que eu pudesse fazer, mesmo cuidando da minha mãe, e eu não via solução para os meus problemas. Quando eu fechei os olhos, eu não vi nenhuma solução, nem no passado e nem no futuro. E a minha mente parou. A minha mente parou naquele momento, porque eu não consegui buscar nada no passado que fosse referência para poder resolver alguma coisa, e eu não vi nenhuma solução no futuro.
nem plano no futuro. E minha mente parou naquele momento. E aí foi quando eu pedi a Jesus e eu na época, eu rezava para Nossa Senhora, eu chamava de Mãe Maria. E eu sempre rezava pelos meus filhos, que já estavam na faculdade, eu já estava casado, e eu toda noite rezava por eles, né? Pedia para que cuidasse deles. E nunca tinha orado por mim. Eu nunca na vida tinha pedido ajuda ou orado para mim. E naquele dia eu pedi por mim. Foi o único dia. Eu falei: Mãe Maria, cuida de mim. Jesus, cuida de mim. E eu adormeci. Minha mente parou e eu adormeci. Então, naquela noite, num estado de espírito que não era consciente, eu não tinha consciência. Eu não estava com a minha mente consciente. E é quase indizível, né? Eu vou tentar explicar aqui, mas é quase indizível. Eu ouvi uma voz estrondosa e muito amorosa. Sabe, para quem já viu, eu vou dar referência ao filme Conversando com Deus. Quem já viu esse filme? Eu vi. A voz é exatamente assim, exatamente, conversando comigo. Não era, é uma voz dentro da nossa mente, e era estrondosa, muito, mas muito amorosa, dentro da minha mente. E eu não conseguia, naquele momento, eu não conseguia analisar e nem julgar nada. Eu não estava num estado de consciência aqui que eu pudesse julgar, analisar. E a voz me disse: você está pronta. Você quer a liberação? E eu falei: sim, 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 eu quero. E eu estava muito feliz, muito emocionada. E ela perguntou de novo a voz: você quer a liberação? Eu falei: sim, eu quero. Então, essa voz, e sempre muito amorosa, ela me perguntou: você se desapega do seu carrinho? Ela falou ainda carrinho, no diminutivo, porque eu era bem apegada ao meu carrinho. Eu falei: sim. Você se desapega do seu apartamento? Eu tinha acabado de vender apartamento, estava morando com a minha mãe, e eu tinha apego que eu tinha conseguido pela separação, enfim, ela foi falando dos apegos. Você se desapega do apartamento? Eu falei: sim. E a voz não parava de perguntar. Ela falou: você se desprende, se desapega da fábrica de chocolate? Quando eu acordei, eu pensei assim: ninguém sabia que eu tinha um sonho, porque eu fazia trufas, né, de chocolate, mas ninguém sabia que eu tinha um sonho de ter uma fábrica de chocolate. Mas o Espírito Santo sabia. Então ele falou: você se desapega da fábrica de chocolate? Eu falei: sim. E aí, quando a voz do Espírito me perguntou, né? Então aí agora a coisa aqui fica bem mais séria. Você se desapega de seus pais, de seus filhos, de seus netos? Eu tinha 2 netinhos na época. E do seu namorado? E eu disse: não. Hoje eu diria sim, mas eu não estava em estado de consciência. Eu disse: não. Logo depois, a voz de Deus me diz: então você vai ficar mais um tempo. E aí eu entrei numa luz imensurável. O mais próximo que eu posso dizer, assim, dessa luz, para quem já entrou na luz sabe, seria do filminho que o David colocou aqui, que é um filme ele chama, como é, a visão crística, não, é mais ou menos isso. É uma luz tão amorosa, mas tão amorosa, tão imensa. Eu fazia parte da luz. Eu já não tinha mais identidade nenhuma. E aí aí comecei a ter vários conhecimentos. Eu tive o conhecimento de que não há morte. Aquilo, isso passa na mente. É muito difícil explicar, mas eu tive o conhecimento de que não há morte, não há mundo, realmente, como o curso diz, não há mundo, não há corpos, mas todas as mentes estavam unidas.
todo esse conhecimento, ao mesmo tempo que eu estava recebendo, que eu estava na luz, veio para mim. Todas as mentes estavam presentes comigo naquela luz, mas não tinha nada, corpos, nada disso. E também não tinha medo e nem dor, nem morte, nem medo, nem dor. Você tinha o quê? Não E entendi. não tinha morte, nem Ah, medo, ah. nem dor, medo nenhum. Então eu entrei totalmente na luz de Deus e eu me senti completamente amada. Eu me senti verdadeiramente amada por Deus. Como se eu nunca na minha vida me senti tão amada. Completamente unida ao meu Pai, ao nosso Pai. E eu não lembro mais nada. Eu me lembro de ter entrado na luz. No dia seguinte, quando eu acordei, eu me lembro de uma coisa que eu não sei se foi o Eckhart Tolle que falou, que foi muito parecido. Eu acordei com o som de um bem-te-vi na minha janela, muito estridente, muito alto, como eu nunca tinha ouvido. E eu sabia que era Jesus me acordando. Eu não sei como explicar, mas eu sabia que ele estava me acordando. E eu acordei, eu estava num estado de graça, de uma alegria. Eu senti algumas vezes essa alegria na minha experiência aqui, que já vai fazer 19 anos que isso aconteceu. E, e eu fiquei nesse estado de graça por 6 meses. Eu só tinha alegria. Eu entrava e saía da luz a qualquer momento. É lógico que eu não queria sair da luz, então eu ficava mais no meu quarto meditando do que qualquer outra coisa. Quando eu saía, e muita paz, quando eu saía de casa era para dar uma volta na praia, né? Eu moro em Santos, eu morava em frente à praia, mas logo eu queria voltar para o recolhimento. Não era um recolhimento, eu queria ir para a luz, porque eu só queria estar nisso, né? E nesse dia, quando eu acordei, eu contei para minha mãe. A minha mãe fazia o curso também. Eu falei, mãe, eu escutei a voz, eu tive uma revelação. E contei. Ela falou, você ia me abandonar? Porque quem está do lado de fora sente isso. Eu falei, não, mãe, a morte não existe. E lógico que isso é uma experiência ficar dentro de você. Durante 6 meses, eu fiquei nesse estado de paz e de alegria. Eu não tinha nenhum tipo de julgamento e nem medo. E eu sou uma pessoa medrosa, viu? Até de barata, mas assim, eu não tinha medo nenhum, só alegria. E tudo à minha volta é, é, é como se espelhasse isso. Tudo à minha volta espelhava. Eu só via isso. Eu só sentia essa paz, essa alegria. E eu não julgava em nenhum momento. Eu nem queria pensar em quase nada, porque eu não entendia direito. Eu, eu não tinha muita referência, porque eu ainda não tinha lido no curso sobre a revelação. Então, eu não tinha parâmetros, eu só sentia, só experienciei. Mas aí eu mergulhei no curso, eu ficava horas e horas, lógico, né? Você quer saber, quer entender? Eu ficava horas e horas e horas, Ô, né? Jane, espera um instantinho só. Eu sei que é indizível, né? Eu sei que é indizível a experiência e tudo É mais. bem difícil. Mas você tá contando uma experiência que você transitava pelo mundo e transitava pelas letras, né? Porque você estudava o curso. Você transitava por ir à praia e voltava. Você deveria Sim, comer sim. também, né? Ou não? Não, eu comia, mas o estado de graça é um estado de uma felicidade plena e eu ficava conectado o tempo todo com o Espírito Santo, o tempo todo com a luz, com Jesus, entendeu? Certo. Então você continuava em estado de graça, mas você via o teu corpo, você via, 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 você via onde você estava, o teu quarto, sim. você E via tudo o que eu, mar. sim, mas eu logo voltava, porque eu não queria, eu não queria, Tá bom. E quando você voltava,
Você ficava no você ficava naquele estado, vamos dizer, de graça, mas só Isso. havia luz, não havia mais nada, não havia corpos, não havia mais nada. Não, no estado de graça, não. Eu entrava na luz e lá eu ficava. E eu queria o tempo todo estar na luz, né? E aonde eu estivesse, eu estava na luz, eu continuava na luz. Na realidade, eu não questionava nada. Eu só queria voltar à revelação, aquele momento da revelação. Então eu voltava para a luz o tempo todo porque era isso que eu queria, né? E eu ia muito, muito fundo. Mas Jesus começou a me mostrar numa das meditações, porque eu escutava uma música constante, né? É, de meditação, e ela me levava, me deixava sempre. Eu já estava bem, bem em paz, mas ela ficava num estado mais assim, sabe, linear, assim, sem oscilar, e eu ia para a luz, eu ia entrar para a luz. E aí Jesus começou a me. Eu não questionava nada porque eu não entendia nada, era novo para mim, eu só sentia e eu tinha uma gratidão imensurável, como eu tenho até hoje por ele. E aí começou a vir uns símbolos para mim, vir como, é como luz, como os grandes raios, e começou a vir uns símbolos que eu não entendi o que era. Depois de um ano, eu vi um filme chamado, não sei se vocês já viram, As Chaves de Enoque. Alguém já viu? As Chaves de Não, Enoque? as chaves de nós, De Enoque. a As de Chaves de Enoque. Enoque. É. E aí, quando eu. Foi uma amiga minha que trouxe. Quando, na época, a gente era uma fita, né? Cassete, né? Pra você ver quanto tempo faz. Quando abriu o filme que eu vi, ele estava na luz, aquela luz em cima dele, exatamente como eu me senti. E aí ele começou a ver símbolos, são símbolos hebraicos. Muito tempo depois, uma aluna me falou: são várias formas de Deus, do nome de Deus, são símbolos hebraicos. Procura ver se acha Chaves de Enoque, que vai dar para ver. Porque eu vi aqueles símbolos, eu não sabia o que era, mas eu sabia que Jesus estava colocando um conhecimento na minha mente, algo que. Os símbolos eram letras hebraicas, por acaso? Isso. Depois eu soube que era, Porque, porque eu vi o filme. É, não, porque tem, vamos dizer, um estudo da Cabala muito tradicional, muito conhecido, que são os 72 nomes de Deus. E pois é. os 72 nomes de Deus são letras hebraicas. E Então foi isso. cada uma significa um aspecto de Deus diferente, né? Então foi isso que Jesus passou para mim. Eu sabia que eu estava aprendendo algo que ele estava passando, mas eu nunca questionei, porque tudo vinha com tanta emoção. Eu sempre chorava muito, porque o amor, esse amor, a gente chora aqui no mundo, a emoção, aqui a gente não segura tanta emoção. Mas eu não entendi o que era o símbolo, só que eu aceitava. E ele me mostrou durante várias meditações. Eu fechava os olhos, entrava na luz e aquilo vinha. E sempre muito amoroso. Comecei a ler, né, dia e noite o curso, e aqui eu vou continuar lendo aqui. Então, Jesus me mostrou alguns códigos que eu não entendi o significado até ver o filme As Chaves de Enoque. E eu chorei porque tinha a mesma revelação em luz que o personagem, né? E vi os mesmos símbolos hebraicos entrando em minha mente quando eu meditava. Depois disso, Jesus falou comigo, depois de um ano, falou novamente comigo. E eu vou primeiro contar a experiência, que eu acho que eu já falei do caminhozinho, depois eu vou contar quando ele falou comigo de novo. Eu estava nesse estado de graça, né? Já perto do sexto mês, e não acontecia nada lá fora, porque tudo era um presente, né? Era um estado de calma, de presença.
E aí, um dia eu falei, uma amiga me liga quando eu estava meditando e falou: Olha, você é avó. Um outro amigo me liga e falou: Você é vovô. Aí eu virei para Jesus e falei: Comigo não acontece nada, porque eu sempre fui muito saúda com Jesus, né? Eu estou aqui no estado de graça, de paz, não vai acontecer nada. Tipo assim, meu ego começou a se manifestar, né? Tipo assim, cutucar, né? Aí eu abri, saí da meditação, levantei a persiana, abri a janela. Eu morava no quarto andar, eu olhei lá para baixo, e vinha na mesma hora parando um caminhão lá embaixo, todo branquinho, pequeno, desse caminhão de mudança, só que todo branquinho, branquinho, branquinho. Eu não vi motorista nenhum. E não entrou mudança, não saiu mudança, e estava escrito Jeane Mudanças. Eu só chorava, porque eu sentia que era presente, sabe? Eu sentia Jesus falando, era um presente para mim. Aí chamei minha mãe e falei: Vem ver. Ela: Nossa, o caminhãozinho com o teu nome. Ela falou: Mas não tem motorista. Eu falei: Pois é, mãe. Eu perguntei para Jesus se não ia haver uma mudança comigo, não ia acontecer nada. Ele tá mandando o caminhãozinho. Jesus fala o tempo todo com a gente, da forma que a gente pode aceitar, né? Então, assim, essa foi a outra forma que ele se comunicou. E depois disso, passou um tempo, meu filho estudava em Bauru, né, na Universidade de Bauru, eram 8 horas daqui de Santos, de ônibus, né? E até um pouco mais. E aí, um dia eu recebo uma notícia do pai dele que precisava ser operado, mas a gente precisava ir para lá, para Bauru, para autorizar, porque ele era menor de 21 anos, fazia cirurgia. E antes de eu receber essa notícia, eu estava sentada na poltrona-cama que ele usava, que era comigo no meu quarto, quando ele vinha de Bauru, né, nos fins de semana, e eu comecei a ficar muito deprimida. Foi a primeira vez que eu senti depressão, nunca tinha sentido. Eu comecei a ficar triste, triste, triste quando eu recebi a notícia, né? Mãe é fogo, né? Eu comecei a sentir. Aí a gente arrumou tudo e correu para Bauru, né? Ainda levou 8 horas para chegar lá, tudo. E ele foi operado, correu tudo bem. Inclusive, quando eu cheguei ele sabia que eu estudava um curso em milagres, que eu já tinha tido a revelação. Quando eu entrei no quarto para vê-lo antes da cirurgia, mesmo com aquela dor que ele estava, era apendicite, né? Ele virou para mim e falou: Ô mulher de pouca fé, brincando comigo, tipo, você não tem, né? Você não tem Jesus com você, não faz o curso, por que está chorando aí? Tenha fé, né? E aí ele foi, correu tudo bem, mas eu fui com o pai dele, que era meu ex-marido, pensando que ia voltar com ele. E eu tinha um medo muito grande, que tem a ver com a Svalva, desse filme, né, que nós vimos do Dave. Eu tinha um medo enorme de viajar sozinha, nunca tinha viajado sozinha, principalmente no ônibus leito. Eu tinha muito medo, porque eu era muito dentro de casa com a minha mãe. E o meu ex-marido, uma semana de meu filho operado, ele falou que ia embora. Eu falei: Mas como é que eu vou voltar? Ele falou: Você que sabe. Pensei: Eu não vou largar meu filho aqui. Aí fiquei, quando deu 15 dias, ele falou: Mãe, tá na hora de você voltar. Aí eu me lembro que eu fiquei muito nervosa, ele sabia que eu tinha um medo enorme. Gente, medo é medo. Para algumas pessoas, esse medo é bobo, mas para quem tem o medo, é horrível, porque eu tinha pânico, né, de fazer isso sozinha, não sei, alguma coisa de infância. E eu falei: Rafa, eu vou ter que voltar sozinha. Eu tô com medo. Ele falou: Mãe, eu faço essa viagem todo fim de semana, você vai ver, tá tudo bem. Eu falei: Mas eu tenho muito medo. Ele falou, aí ele preparou tudo, comprou a passagem. Quando chegou na hora de eu subir os degrauzinhos lá do ônibus leito, ele pegou o travesseirinho dele e pôs na minha mão e falou: Leva isso com meu amor, você vai ficar bem. Quando eu peguei, né, eu fico emocionada. Quando eu peguei no travesseiro, e eu estava triste de deixar ele sozinho, né? 15 dias operado. Quando eu peguei o travesseiro, eu senti amor e comecei a ficar feliz. E a mesma alegria que eu senti quando eu escutei a voz a primeira vez.
abracei ele, sentei, não tinha ninguém do meu lado, pude ir confortável, e eu comecei a ficar feliz, 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 é aquela coisa que abarcava tudo. E aí eu virei para Jesus e falei: Jesus, como é que eu posso estar feliz se eu estou deixando o meu filho recém-operado? Dormi, acordei, parei onde tinha que parar, 5 horas da manhã, eu, o Roberto estava me esperando, não esse, o Roberto que eu namorava, esperando na rodoviária, e quando eu cheguei ele falou: meu Deus, mas você nem parece que passou a noite toda num carro-leito, né? Você está radiante. Eu falei para ele: eu estou sentindo uma alegria igual da revelação, estou sentindo um amor imenso. Fui para casa, exausta e adormeci. Eu já não dormia bem há uma semana, sempre cuidando do meu filho à noite, né? Quem é pai, quem é mãe, sabe como é que é. Quando cheguei em casa, eu relaxei completamente. E me entreguei a Jesus. E perguntei de novo: como é que eu posso estar feliz assim? E dormi. E, de novo, nesse mesmo estado de consciência da primeira vez, Jesus falou para mim: compreenda. Aquela voz muito forte, amorosa: nem o bem, nem o mal, nem o certo, nem o errado, nem o belo e nem o feio podem alterar quem eu sou. Eu acordei num estado de graça de novo e eu fiquei sem ter medo durante um ano. Um ano sem ter mais medo e de novo naquela alegria. E eu entendi que ele estava falando: não importa o que esteja no mundo acontecendo, o Filho de Deus é eternamente feliz. Esse é o estado do Filho de Deus. Então, não importa se seu filho estava doente, se isso não é para te trazer tristeza. E aí eu entrei de novo num estado de felicidade imensurável. E aconteceu, eu nem estou lendo mais aqui, né? E aconteceu de a minha, não sei se vocês vão entender, a minha audição ampliou. Até hoje, eu escuto muito longe, o som me incomoda muito se for algo um pouco muito alto. E ampliou. E aí, um dia, eu estava meditando, eu levantei, fui caminhar na praia, e aqui em Santos tem canais. Quem conhece Santos sabe que tem canais, né, que represam a água, né, do mar. Eu morava no Canal 5, e quando eu estava chegando do calçadão para a areia, para chegar perto do mar, que eu caminhava no mar, eu comecei a escutar um barulho enorme, como se um duto tivesse estourado. Sabe o barulho que o rio Tietê faz ou fazia, naquele da água jorrando? Não sei se vocês lembram. É como se tivesse estourado um duto de água, é um barulho enorme. E eu escutava aquilo, mas eu não via água por lado nenhum, não via a polícia, não via nada, e aquele barulho enorme de um duto, né? Como se tivesse aquele barulho de água enorme, como se fosse mesmo estourado aqueles canos imensos, né, do canal. E eu fui me aproximando e eu vi que as pessoas estavam normais, andando normais, não tinha nada estourado, e aquele barulho de água continuava. E quando eu fui me aproximando do mar, eu percebi que eu estava escutando o barulho das profundezas do mar. Então, naquele momento, a minha visão, a minha audição tinha mudado, e eu estava escutando a natureza no fundo do mar. Depois disso foi a visão que, quando eu ia passear no jardim, a grama, parecia que eu via clorofila nela. Eu não vejo mais, mas naquele período eu vi. Depois da segunda vez, é como se eu visse a clorofila na grama. E esses episódios todos foram acontecendo, e depois disso, eu fiquei sem saber o que eu ia fazer com tudo isso, né? Aí eu não escutei mais a voz, mas eu continuei vendo a luz, meditando, vendo a luz. Um dia eu entrei na meditação
E a luz foi. E eu entrei tanto na luz que eu quis ir embora, quis continuar. E nisso eu recebo uma ligação do meu ex-namorado e eu falei, eu quero deixar bem claro que em nenhum momento eu vi que eu fosse morrer. Em nenhum momento eu vi morte, em nenhum momento eu vi qualquer coisa que simbolizasse o ego. E eu sabia que se eu entrasse na luz, eu estava indo para Deus. Eu não estava vendo nada aqui, nada acontecendo, não tem nada relação com morte. Eu quero deixar isso muito claro, né, para quem teve essa experiência. E eu me lembro que quando meu namorado me ligou, eu falei, eu estou indo. Eu vou fechar os olhos e vou de novo, porque a luz está me chamando. Aí ele falou, não, fica, pelo amor de Deus, não vai. E não sei o quê. Eu falei, não, eu estou indo. Ele, não, não fica, não vai ainda, não vai. E aí eu fiquei de novo. Primeiro foram, né, os familiares, quando Jesus me chamou, e depois essa segunda vez que eu senti para eu ir realmente na luz, né, me, me entregar à luz, né? É, é difícil falar isso aqui, né? Essas coisas, mas foi isso que eu senti. Depois disso, foram várias experiências, eu comecei querer entender. Eu comecei a ter uma espécie de culpa por não ter respondido para Jesus. Aí o ego começou a entrar, por não ter respondido sim para ele quando ele me perguntou se eu me desapegava de todos os familiares, porque o que eu mais queria era estar lá, né? Eu queria realmente ter dito sim e seguido, eu não sei o que seria, né? Não sei. E ter dito sim. E eu fiquei perguntando muito, questionando. Depois de comecei a tentar entender o que estava acontecendo na minha vida, li muito curso, fiquei muito tempo ainda dentro do curso, só no curso, só estudando, mas muitas coisas depois, muitas experiências que talvez eu não passasse se eu tivesse dito todos os sims para Jesus na revelação, né? A minha mãe teve Alzheimer, eu cuidei dela durante 15 anos e nunca deixei de estudar, de meditar. E quando a minha mãe se foi, eu fui inclusive na alegria, na paz, só perdoando, como um passarinho dentro de casa. Foi lindo. E quando minha mãe se foi, logo em seguida eu fui convidada para começar a facilitar o curso, né? Em 2010, que eu com minha timidez nem imaginava que eu pudesse fazer, mas é Jesus que faz, né? Não sou eu. Aí começaram os grupos e eu tive várias experiências de milagres, né? Uma delas foi no avião. Isso foi bem mais recente, quando a última vez que eu fui visitar meu filho nos Estados Unidos, eu tive uma experiência de ter que ir sozinha para o aeroporto de Atlanta, que acho que é o maior do mundo, sem falar inglês, e eu falei, Jesus, é com você, porque, né, eu me preparei inteira, mas na volta o avião teve uma pane, o avião de conexão, eu tinha que pegar 8 horas da noite o avião de Atlanta para o Brasil. Eu não podia deixar de pegar, porque se eu ficasse no aeroporto eu não sabia o que fazer. E meu filho me levou até o aeroporto de Detroit. De Detroit eu peguei a conexão para Atlanta, só que o avião teve uma pane e desviou para Virgínia. E eu comecei entrar em pânico. Eu estava no avião, não falava inglês, falava um pouquinho, não tinha comunicação com ninguém, e eu ia perder o avião para cá, do Brasil. E aí, eu ia fazer o quê, né? Em Virgínia, né? Eu não sou descolada assim, gente. E aí, eu me lembrei, quando eu estava muito, muito medo, de novo o medo, né? Quando você entrega o medo para o Espírito Santo, ele transforma na alegria. E aí eu me lembrei, Deus não é medo, mas amor. E aquilo ficou na minha mente reverberando. Deus não é medo, mas amor. Deus não é medo. De repente levanta um americano grandalhão, deve ser do tipo do David.
vira para trás, eu estava umas 3 poltronas atrás, como é que ele sabia que eu estava apavorada? E ele virou para mim e falou: tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Ele levantou, virou para mim e fez que ia ficar tudo bem. Logo depois, eu escutei o que eu pude entender, que o piloto falou que já havia acabado a pane e que a gente estava voltando para Atlanta. Então eu sabia que Jesus tinha me colocado aquela pessoa que levantou para dizer tá tudo bem, ou seja, acalma, né? Deus não é medo, mas amor. E eu consegui chegar em Atlanta, no aeroporto, tentando procurar o meu portão, tudo. Gente, isso é uma coisa muito comum, talvez, para vocês, mas para mim era a primeira vez que eu viajava sozinha para um aeroporto imenso sem falar inglês. Então, assim, era, né? E eu tinha uma faxineira do aeroporto que falava left, right, para onde que eu ia? Eu só perguntava assim, ela falava, e de repente eu escutei um sambinha. Eu sabia que eu estava perto né, já estava no meu terminal e perto do local de embarque, porque tinha um sambinha, né? Tinha um monte de brasileiro lá para pegar o avião. Então, e eu sei que Jesus me pediu para me desapegar de carro, de apartamento, das pessoas, e hoje eu entendo perfeitamente que é viver no mundo sem estar no mundo. Não importa as coisas, o que importa é a gente saber que elas não têm valor, que o que mais tem valor, que o que realmente tem valor é Deus e a luz de Deus. Então essa experiência veio para mim muitas vezes para me desapegar e confiar. E ele sempre mostrou, sempre me deu o que eu precisei, o que eu preciso. É isso. Tenho muitas experiências assim de milagres, de coisas, mas acho que eu falei muito, contei bastante. Muito lindo, Jane, muito lindo. É, eu sei que tem muitas coisas que a gente poderia comentar, né? Mas eu acho que a verdade que você contou, ela transcende qualquer pergunta, né? Eu Pode acho que a gente perguntar se quiser. introjeta esse presente que você nos deu, e é um presente para mim, para a Ana, mas também é um presente para muita gente, com certeza absoluta, porque todo mundo sabe que, no final das contas, essa experiência que você teve, que você tem e tudo mais, é uma experiência que também está disponível para nós, né? E para todos aqueles que Para ouvirem, todos. para todos que ouvirem, porque essa questão da luz, vamos dizer, eu acho que a meditação tem muito a ver com essa preparação espiritual, né? Essa busca espiritual junto com a meditação, é uma coisa que ajuda muito. Eu já tive períodos assim fortes de meditação e num deles eu não fiquei na luz, nem como você, mas eu vi por algum tempo, talvez por minutos, né, a unidade, a unicidade e a luz de Deus, vamos dizer, Hum. como centro desse universo, onde todos estão unidos a esse Pai, né? E aí você se lembra que Jesus diz: Eu e meu Pai somos um. É, E fica, quando você vê essa imagem, ela te transforma, porque você tem um entendimento bem maior do que é a verdade, né? Do que nós somos, que não tem morte, que estamos não, aqui juntos e tudo não, mais. Mas eu só tenho a agradecer, entendeu? Eu acho que não. a gente tem que aproveitar tudo isso que você falou, introjetar, né? E levar com a gente, porque é um presente. Obrigada, Roberto. Obrigada por estar com vocês. Eu queria mostrar como Jesus comanda, como Ele comanda quando a gente entrega, né? Eu passei por muitas aflições na vida, muitas.
e tive muito medo, mas eu sempre me entreguei para ele, nem que demorasse muito, mas sempre me entreguei, me entrego e ainda tenho Não, minhas isso coisas. não tem preço, é um presente, entendeu? É um presente É, imensurável. E você hoje já deu um passo bastante importante. Mas, lógico, não somos só nós, eu e a Ana, que nos beneficiamos dessa informação. Esses depoimentos são muito importantes porque eles fortalecem nas pessoas a, a vontade, desperta e fortalece a vontade de devoção, né? Eu acho que é, fortalece muito a fé, eu acho que é muito útil esse depoimento, porque que bom. eles, assim, bom, assim como aconteceu com você, pode acontecer com outros, desde que eles também tenham esse nível de entrega. Então, para as pessoas saberem que É, é possível, né? É possível. E uma outra coisa também de você falar, se eu tivesse dito sim. Se hum, você for olhar a história da Helen, tem aquele filmezinho sobre a Helen, que ela sonha que ela vai numa caverna, eu me lembro mais ou menos, né? E tem um pergaminho e ela abre o pergaminho. Mas ela abre o pergaminho, só o centro do pergaminho. E no centro está escrito: Deus é. é, E aí a voz falou que de outras vezes ela abriu ou na direita, que era o futuro, ou na esquerda, que era o passado. Então ela não estava pronta ainda. Mas naquele momento ela só abriu o agora, né? Que é o centro, Deus é. E aí ela estava preparada, pronta, né? Para é. receber o conhecimento, né? Então Jesus sabe de tudo, né? Mas assim, uma coisa que é muito certa, se tem um caminho para escutar, se tem um caminho que eu tenho certeza, é querer a Deus acima de todas as coisas. E isso eu queria. Sempre, depois eu fiquei percebendo isso, antes de meditar, eu via mesmo, quando eu acordava, a primeira coisa, eu falava, não vou nem fazer xixi, eu vou meditar, porque eu não queria dispersar, de jeito nenhum. E a primeira coisa, eu falava, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Eu queria Deus acima de todas as coisas. Então, eu tenho certeza que essa disponibilidade para todos nós é um gatilho. Porque desde Sim. os 15 anos, né? Desde os 15 anos eu queria. E olha, vocês estão vendo esse pontilhado aqui, né? Em cima do planetinha, Jesus, Jesus, muitas vezes ele me acorda assim, é um breu, por isso que eu quero que vocês vejam o filme As Chaves de Enoque, porque mostra esse breu. É um céu, é um breu preto, negro, pontilhado de Você estrela. tem o É link assim. desse filme? Você tem o link desse filme? Eu vou procurar, porque Ah, por favor. eu vi em cassete, né? Naquela época. Ah, mas Eu vou deve procurar. ter, deve ter. E aí ele me acorda assim. E aí eu não posso pensar. Se eu tiver um pensamento, assim, um julgamento, aquilo sai. Eu sei que é Claro. Jesus me acordando, sabe? Aquilo é bem-vindo, assim. Aquilo. Então, assim, Jesus para cada um tem uma. Ele está sempre na nossa mente conversando com a gente, sempre. E tem horas que eu quero agarrar e não sair, mas a gente se dispersa, né? E assim, Jesus falou sobre os mandamentos, né? E ele disse que tem dois mandamentos que são principais. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o seu próximo como a si mesmo, que é a mesma coisa, né? é a mesma E são coisa. esses dois mandamentos são os mais importantes, que foi o mandamento que você mencionou aqui, que você ama a É, no Deus, perdão, no ah, perdão. ama a Deus E, acima de é, todas as coisas. e aí a gente se policiar com os relacionamentos, né? Quando a gente vê que alguma coisa não está legal e começa a pensar, julgar, Jesus, eu te dou esse relacionamento, eu te dou. Isso. Eu não quero ele para mim. É isso. E também todos nós temos um sininho na nossa mente. Eu tenho certeza que a gente já tem o dia certo, a hora certa que ele vai tocar e falar. Você já está fazendo, vamos dizer, um trabalho lindíssimo. Hoje à noite fez aqui um trabalho belíssimo, né?
que com certeza vai chegar aos ouvidos de muitos estudantes de O Curso Milagre. E eu tenho certeza Que bom. de que muito do que você falou vai me ajudar muito no meu trabalho. Então, sou extremamente Ai, que grato. bom. Ai, eu que Sim. agradeço.